Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Tô de volta, nem deu tempo de sentir saudade, porque semana passada eu sei, vocês estavam todos aí acompanhando o julgamento do Bolsonaro. Eu também estava de férias, mas estava ligada na programação. Inclusive, interagi no chat aqui alguns dias, porque não consegui ficar totalmente longe, mas agora estou de volta aqui para apresentar o mercado de investimento para vocês. Hoje a gente tem um monte de coisa para falar, a gente vai falar da carne voltando assim, na verdade não voltando, né? Se tornando, virando um símbolo da inflação nos Estados Unidos. A carne é o novo ovo, né? Então esse é o nosso tema do dia também. A gente vai explicar como é que as tarifas do Donald Trump devem atingir, na verdade, ali os consumidores estadunidenses, como é que isso está se formando ali como uma pressão inflacionária que já vinha acontecendo, mas agora está agravada pelas tarifas. A gente vai explicar tudinho para vocês, mas vamos falar de focos também, de previsão do mercado. O mercado revisou algumas projeções e a gente vai explicar por que é que algumas foram revisadas e outras não. E tem uma coisa bem curiosa no Focus hoje. E também saiu o IBCBR mostrando fraqueza na nossa atividade econômica. E Kendi, né? Já volto de férias perguntando, quem diria que deixar a Selic em patamares tão restritivos ia começar a sufocar a atividade econômica? Isso foi matéria até na Bloomberg hoje de manhã. Então a gente vai, nem é na Bloomberg Linha, né, que é aquela Bloomberg da América Latina, é da Bloomberg Internacional. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês hoje. Vamos passar pela nossa agenda já para não perder tempo, para vocês saberem o que já saiu, o que tem para sair. Então já vamos passar por isso e depois a gente entra nos assuntos do dia. Às 6 horas da manhã na zona do euro saiu balança comercial de julho. 8 horas aqui no Brasil, soldagem do mercado de trabalho de agosto da FGV. Às 8h25 teve relatório Focus, esse já velho conhecido nosso. A gente vai explicar para vocês, já dei spoiler. 8h30 da manhã em Luxemburgo teve dirigente do Banco Central Europeu falando hoje, participando de um encontro de economia. E às 9 horas saiu o IBCBR, que é conhecido por ser o termômetro do PIB. Eu não gosto de chamar de prévia. Tem gente que chama de prévia, mas eu não gosto da nomenclatura prévia, porque ele tem uma metodologia um pouco diferente de cálculo do PIB. Então a gente chama de termômetro. Ele é um termômetro para a gente entender mês a mês como é que está caminhando a nossa atividade econômica. O cálculo é feito pelo Banco Central. E aí, no final, a gente não tem uma surpresa tão grande quando sai o PIB trimestral. A gente tem também lá em Nova York o Fed divulgando o índice de atividade industrial Empire State de setembro. E às 15 horas no Brasil, balança comercial semanal. Esse também velho conhecido, já aparece toda semana por aqui. Às 15h30 na França, tem presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, participando de um evento. E o Japão hoje não tem mercado porque tem feriado em Tóquio. Então, a Bolsa de Tóquio, na verdade, está fechada. Não tem mercado no Japão. A gente podia importar esse também, eu acho. Segunda-feira ia ser ótimo. Mas vamos seguir aqui pelo nosso dia para falar um pouquinho do fechamento de sexta-feira. Sexta-feira a gente não teve aquele dia positivo que a gente viu acontecer nos outros dias da semana, até porque, né, teve uma realização grande de ganhos. O Ibovespa bateu recorde na quinta, então para quem estava achando que a condenação de Bolsonaro poderia mexer com o ânimo dos mercados, eu já falei isso e volto a repetir, o Bolsonaro para o mercado financeiro, ele já é uma carta fora do baralho, ele já foi descartado. A grande questão agora, e para o que o mercado está olhando, é quem vem como sucessor de Bolsonaro. E o mercado até ficou animadinho, eu já vou colocar aqui a tabela do fechamento para vocês entenderem o que eu vou falar, porque o mercado ficou até mais animado com a condenação, de certa forma, porque o Bolsonaro fora, né, condenado ali e fora já dessa disputa eleitoral, ele já estava inelegível, mas ainda tinha gente que tem esperança, né? Ele pode voltar a concorrer, ele não vai ser condenado, enfim, tudo isso ainda, né, tinha gente que se agarrava a esse tipo de discurso. Mas
Agora, com a condenação, fica cada vez mais distante esse cenário. E um cenário que se aproxima é justamente o Tarcísio assumindo a frente na corrida eleitoral ali como parte, como um candidato e como parte, inclusive, aí, de apoio do mercado financeiro. Então, o mercado ficou muito animadinho e o dólar caiu mais até do que a gente viu cair em outros países, outras divisas, por conta disso. O mercado não esconde suas preferências. Quando a gente tem, né, uma preferência explícita assim, né, quase uma torcida, agora o Tarcísio está mais no páreo, então vamos torcer para que ele ganhe a corrida eleitoral, o mercado está fazendo isso e dando recado por meio de dólar. Está fazendo isso e dando recado, às vezes por meio de bolsa também, que não foi o caso na sexta, mas o dólar sim. O mercado financeiro acabou deixando isso bem evidente. E aí, para quem acha que o mercado é técnico, que o mercado não tem lado, que o mercado é imparcial, eu acho que cai por terra por aí. Então, teve quase uma nova demonstração de preferência e não à toa. O Tarcísio de Freitas, ele acena bastante para o mercado, teve toda a questão da Sabesp, que agradou demais o mercado financeiro também. Então, o que o mercado espera com uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas e que ele, inclusive quando sai alguma notícia que ele lidera a corrida eleitoral, o mercado reage bem? Justamente porque espera um governo voltado para o mercado financeiro. Então, se ele espera um governo que vai fazer ali a sua agenda, a agenda que ele está esperando, então de privatizações, de cortes, por exemplo, e ajustes fiscais feitos nos moldes do mercado, que é justamente cortando benefício social, saúde, educação, ele vai torcer para que isso aconteça. E essa torcida fica evidente quando a gente vê esse tipo de movimentação quase que comemorativa aí em relação ao dólar. Mas a Bolsa não teve o mesmo destino. A Bolsa sofreu realização, até porque a gente tinha tido recordes atingidos nos dias anteriores. Quando isso acontece, é normal que as pessoas vendam e embolsem os lucros, realizem os lucros. A gente está falando aqui de movimentos especulativos também, nunca pode sair isso do radar. Então, a partir do momento que uma ação sobe, um ativo sobe a ponto de o mercado achar que não vai subir mais, ou que os investidores acham que não vai subir mais, eles vão vender aquele ativo, embolsar o lucro, esperar cair para comprar de novo e ganhar nesse ciclo de valorização e queda. Então, o dia foi de realização de ganhos na nossa bolsa, queda de 0,61% no mesmo dia do dólar. E aí que entra, normalmente o movimento é contrário aqui, um sobe, o outro desce, mas na sexta-feira a gente teve os dois caindo, justamente por esse motivo que já expliquei. Em Nova York, S&P ficou andando de lado e a Nasdaq subiu 0,44%, ainda impulsionada pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Isso também impulsionou o real, tá? Não vou falar que foi só a comemoração dessa possível candidatura do Tarcísio de Freitas, porque a gente tem também as expectativas pelos cortes de juros nos Estados Unidos. Se os juros caem lá e aqui os juros ficam mais altos, o diferencial, a diferença de um para o outro aumenta. Os juros lá ficando mais baixos e aqui ainda em 15% que ninguém mexe, a gente tem recurso vindo para cá especular também na nossa Selic para ganhar com o Selic alta. Então o recurso entra para ganhar com ativos de bolsa de mercados emergentes que normalmente se favorecem nesse cenário e entra também dinheiro para ganhar com a nossa Selic a 15%, porque vai ficar cada vez mais distante uma taxa da outra. Taxa cai lá, fica aqui em 15%, vamos ganhar onde dá para ganhar mais. É assim que o recurso pensa e aí ele entra aqui para ganhar a 15%, isso também derruba o dólar. Então foi um dia que essa expectativa dos cortes de juros lá nos Estados Unidos também movimentou bastante. E deve continuar movimentando essa semana até a gente ter a decisão tomada na super quarta, que provavelmente a decisão vai ser, já estou até adiantando aqui para vocês, corte nos Estados Unidos e manutenção aqui. Mas o relatório Focus essa semana, antes do Focus, eu já estava aqui pulando o assunto, mal voltei de férias e já estou assim de saúde. Antes do Focus, vamos falar um pouquinho ali do preço da carne nos Estados Unidos, que está começando a pressionar o bolso dos estadunidenses. Consumidores lá já começam a sentir os efeitos do tarifaço e a carne deve virar o novo ovo. Para quem lembra, a gente teve uma escassez de ovo lá nos Estados Unidos no comecinho do ano por uma série de fatores, A gente tem toda uma questão
climática que acaba afetando ali o preço dos ovos, mas lá também a gente teve uma questão de gripe aviária muito problemática, de vacinas, né, inclusive ali de favorecer o lucro, penalizando, eu ia falar penalizando as galinhas, mas isso ia ficar muito ruim, né? Ia ficar aquele trocadilho ruim. Mas, enfim, né, a gente teve essa questão acontecendo, essa situação toda acontecendo nos Estados Unidos e os ovos estavam em falta lá. E os preços explodiram, né? A gente tem a base do café da manhã nos Estados Unidos. Os ovos são parte importante dessa base do café da manhã. Isso gerou ali um furor ali entre os consumidores norte-americanos. Então, foi um símbolo do começo do ano da inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil também por motivos distintos. A inflação dos ovos, eu vi aqui que já temos a nossa audiência fiel, que já estava desde antes do programa aqui falando. Eu estou falando aqui de inflação dos ovos, eu já imagino a quinta série de todo mundo aparecendo por aí. Então os ovos pressionaram sim o bolso de todo mundo no comecinho do ano, mas lá nos Estados Unidos a situação foi mais agravada, até pela questão de vacinação de galinhas e de seguros, que a gente explicou aqui no comecinho do ano, nem vou entrar muito nisso, mas agora o novo símbolo saiu das galinhas e foi para as vacas, porque agora o novo símbolo da inflação dos Estados Unidos é a carne. E a gente vai explicar por quê. Eu fiz um painelzinho aqui para vocês acompanharem comigo o desenrolar dessa história. Porque as tarifas contra o Brasil, então o aumento da tarifa de importação, então do produto que sai aqui do Brasil para entrar lá nos Estados Unidos, já está transformando a carne no novo vilão da inflação dos Estados Unidos, ainda que a gente tenha pouco efeito, porque as tarifas começaram agora. Mas as carnes já estavam subindo por lá. Então a gente já tinha uma inflação de carnes que não tinha nada a ver com o tarifaço, só que a partir do momento que você coloca 50% de tarifa em um país que é um dos principais exportadores daquele produto, quem diria também, hoje ela está aqui com tudo, que isso ia acabar aumentando o preço para o consumidor final, já que boa parte desse aumento vai ser repassado. E, inclusive, eu avisei vocês, né, já tinha falado sobre isso, que inviabilizar boa parte da importação. O custo ia subir cerca de 3 mil dólares ali para tonelada de carne. E isso é um aumento importante. É um aumento importante, inclusive, para não ter a importação, né? Pode deixar inviável mesmo essa compra. E aí começa a ter o quê? Falta nos supermercados. Então, o que aconteceu por lá? Os Estados Unidos estão reduzindo a compra de carne bovina depois que o Donald Trump impôs as tarifas aqui ao Brasil. Isso inviabilizou as importações e começou a criar escassez de carne no mercado lá nos Estados Unidos. A carne acabou virando, então, o símbolo da inflação, como os ovos foram no fim do ano passado e comecinho desse ano. Por quê? Se você coloca uma tarifa, o produto já vai entrar mais caro, certo? Então você tem lá a carne entrando pelo menos a tonelada 3 mil dólares mais cara, essa era a estimativa. Ou eles vão olhar e falar, não dá para importar, porque ficou muito caro, ou vão importar e vão tentar repassar isso para o preço lá para o consumidor final, para a prateleira. Só que aí também fica um preço altíssimo que ninguém consegue comprar. E quando você faz ali a inflação, que é a variação justamente do preço de um mês para o outro, então você vê quanto custava o item no mês, vê quanto ele custava no outro, vê quanto ele está custando e vê a variação, né, mede essa variação, isso que é o que a gente chama de inflação. Se for um aumento, é inflação. Se tiver caído, é deflação. O que está acontecendo lá é que a variação está aumentando cada vez mais para o lado positivo da matemática e não do bolso de quem compra. Mas vamos voltar aqui para o painel para o pessoal de casa acompanhar. Os preços já subiram por 8 meses, então não é só o tarifaço. A gente tem outras questões que também fazem com que o preço já estivesse subindo, questões envolvendo inclusive outros países, a não compra da carne do México, tem uma série de outras questões envolvidas que já estavam fazendo o preço subir há 8 meses. Com o tarifaço, o salto vai ficar ainda maior, porque o quilo ali, a tonelada da carne vai ficar mais cara. E isso vai chegar nas prateleiras. E agora chegou o maior salto em 4 anos, em agosto. O consumidor pode pagar valores recordes pelos hambúrgueres nos próximos meses. E aqui hambúrguer está sendo usado como um produto ali da carne que os americanos gostam bastante. E aí a gente tem o impacto que está
chegando, né, ao bolso dos estadunidenses. E aí, por que está faltando carne lá? A gente separou os principais motivos para vocês. Está tendo um rebanho menor em décadas, isso é uma coisa que aconteceu também aqui no Brasil. A gente teve no ano passado uma inflação das carnes ali bastante acelerada, justamente porque o rebanho estava magro, eram questões climáticas, era uma série de fatores ali levando a um rebanho que também não foi tão bom. E isso aumenta, porque se você não tem ali rebanho, você não vai ter a carne lá no final. Isso aumenta o preço da carne. E lá nos Estados Unidos está acontecendo esse ano, é o menor em décadas. E além disso, eles resolveram taxar todo mundo, certo? Então, se eles já não têm o rebanho ali, um bom rebanho, um rebanho grande, você não vai ter, você vai ter que buscar em algum lugar, vai ter que buscar em outro país. Só que outros países também estão com tarifas, não é só o Brasil. Então, isso vai encarecendo a cadeia produtiva até chegar lá no hambúrguer da prateleira. O abate das vacas caiu 9% em relação ao ano anterior e a proibição de importação do gado do México piorou toda essa situação. Então, aqui são questões mais ligadas a questões sanitárias. Como eu falei, a gente já tinha outros fatores, inclusive aí ligados aos abates, ao tamanho dos rebanhos, que já vinham impactando. Aí vai Donald Trump com sua ideia genial e taxa os países que fornecem carne para os Estados Unidos. A carne entra mais cara e aí a gente vê a situação toda acontecendo. A Austrália vai ter as suas exportações aumentadas para os Estados Unidos, porque entre os países que exportam carne, ela tem a menor tarifa, só que a Austrália não vai conseguir suprir toda a demanda que se tem lá. Então, por isso, começa a ter a escassez no final das contas. Argentina e Uruguai também devem aumentar os embarques, mas as tarifas também não estão baixas, né? A Austrália de todos seria a menor tarifa, mas também não vai suprir a demanda. Aí vamos buscar onde? Vamos buscar na Argentina e no Uruguai, só que aí também tem tarifa. E nisso quem perde é o Brasil, porque vai perder competitividade, pode deixar de faturar 1 bilhão. Mas no final das contas, quem perde mesmo é o consumidor estadunidense, que vai enfrentar prateleiras mais vazias e preços mais altos. Então o consumidor está sofrendo uma consequência de uma atitude do presidente Donald Trump, que eles elegeram lá, né? Não todo mundo, mas quem elegeu Donald Trump, uma das bandeiras ali levantadas, uma das grandes queixas dos estadunidenses do ano passado era a inflação, que John Biden estava gerando inflação, que a inflação estava muito alta nos Estados Unidos e que eles queriam uma alternativa e que a alternativa seria Donald Trump. Quem diria de novo aqui que Donald Trump, com suas tarifas, ia aumentar a inflação, que foi justamente o que elegeu ele. Então, isso, ou parte, né, não elegeu totalmente, mas parte do discurso era esse. E aí você começa a ter uma base também descontente. Ele já descontentou CEOs, já descontentou alguns setores agrários dos Estados Unidos, porque com as tarifas, né, os países podem também deixar de comprar ali do agro dos Estados Unidos. E agora os consumidores, a população estadunidense deve ficar muito desagradada também com a falta de carne e do seu hambúrguer lá no final de semana. Então Donald Trump está colhendo aí os frutos, né, da sua própria plantação, né, Karma is a bitch aqui. Então Donald Trump está colhendo os frutos da sua própria medida, que vai gerar inflação sim lá no final. Né? Não adianta falar que não adianta tapar o sol com a peneira, porque vai gerar inflação. E existe uma pressão enorme para que se exclua as carnes e o café do tarifaço. Só que se isso acontecer, vai começar a virar o tarifake mesmo, como falaram para mim lá no N2, né? Vai começar a virar um tarifaço de mentirinha, porque agora a gente já teve a celulose saindo também do tarifaço, cada vez mais abrindo exceções. Então hoje boa parte já está fora. Se excluir carne e café, que são 2 produtos brasileiros que entram bastante lá, aí abriu mais exceção do que qualquer coisa e não tem mais tarifaço. Então, tem uma briga interna ali. Né? São produtos que fazem parte do dia a dia dos americanos, dos estadunidenses, mas que você não pode abrir mão do tarifaço, porque senão perde força aquela imposição. Então, Donald Trump está numa sinuca aí e deve prejudicar o próprio país e os próprios eleitores, de certa forma.
e a sua população no país, porque ele não governa só para os eleitores ou para os não eleitores, ele governa para o país, ele governa para a população toda. E a população vai sofrer os efeitos desse aumento de tarifas no prato, que é onde dói mais, porque também você está falando de alimentação. Né? Então não é uma inflação qualquer, é uma inflação de alimentos causada por um aumento de tarifas sem justificativa, né? De uma forma ali para atacar blocos econômicos, para retaliar países que não fizeram suas vontades. Então a gente vê ali um garoto mimado que quer brincar ali com a geopolítica, mas vai acabar prejudicando, quer mandar no mundo, e com isso vai acabar prejudicando o próprio país e a própria população, que vai sofrer a inflação da mesa, que é uma das piores que tem. Agora sim a gente volta para o Brasil, pega o voo para cá, para falar de relatório Focus, porque o relatório Focus foi revisado de novo, né? A projeção do mercado voltou a cair para a inflação de 2025, mas se vocês em casa já estão ligados, já devem imaginar que quem não caiu, a Selic, né? A taxa de juros continua no mesmo patamar, ninguém mexe na Selic, ninguém segura essa Selic. Vamos ver como é que ficaram as projeções dessa semana, o que mudou e o que não mudou, para a gente entender por que é que essa Selic não muda. E olha que curioso, eu falei que tinha uma curiosidade no relatório Focus essa semana, que a projeção da Selic de 2026 caiu para 12,38, é um número quebrado, não é o que a gente costuma ver. Isso deve ter acontecido porque, para quem não sabe, o Banco Central divulga a mediana das estimativas. Então ele pega um conjunto de estimativas, ali todo mundo que respondeu, e vê quem que divide no meio, né, para cima daquele conjunto e para baixo daquele número. Então, quem ficou no conjunto para cima está acima da mediana, quem ficou do número para baixo está abaixo da mediana. Então, é exatamente o número que divide o conjunto ao meio. Se você tem um número par de respondentes, você tem que pegar os dois números que dividem o conjunto ao meio e fazer a média. E aqui que deve ter caído esses 12,38. Mas está todo mundo achando muito curioso, pensando que números são esses que deram 12,38 no ano que vem. Mas teve queda. Para quem não lembra, estava em 12,5. Então, a gente tem uma queda na expectativa de juros para o ano que vem, mas nesse ano, mesmo com a inflação caindo, mesmo a gente tendo queda na projeção há várias semanas no relatório Focus, a Selic continua intocável. Ninguém mexe na Selic. E aqui por dois motivos. Porque o mercado financeiro, diante de uma sinalização do próprio Galípolo de falar que não vai mexer na Selic, eles não vão mexer no Focus, porque eles não querem errar a projeção, eles já erram pra caramba. Aí a única que eles têm a chance de acertar, porque o Galípolo falou que não vai mexer, eles vão mudar? Não vão mudar porque querem acertar. E o outro motivo é porque eles estão, por enquanto ainda, dando a bênção ao Galípolo, falando que aceitam esse patamar de juros e não estão usando o relatório Focus como instrumento de pressão. Então, os 15% estão bem aceitos, obrigado pelo mercado financeiro, até porque o mercado rentista não vai reclamar de juros a 15%. Mas vamos voltar aqui para as nossas projeções, porque o IPCA caiu de novo na projeção do mercado financeiro para 4,83, cada vez mais perto do teto da meta. O PIB não se mexeu para 2025, continua em 2,16 a projeção para o ano, mas no ano seguinte caiu para 1,80. Então, uma expectativa de que o Brasil vai crescer menos no ano que vem, mas ainda tem muito que errar o relatório Focus, porque dezembro do ano que vem está muito longe. E no câmbio, a gente também teve revisão para baixo em 2025, até porque o câmbio está caindo semana após semana, não só no relatório Focus, mas no mercado de câmbio, o mercado cambial também, o dólar à vista vem caindo bastante e o futuro também. E aí, diante de uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, deve sim o câmbio arrefecer. E aí, isso já aparece no relatório Focus como projeção. Então, aqui o que eu queria tirar do Focus é que, por mais que a gente tenha uma inflação que veio deflacionada esse mês, uma projeção de inflação que vem caindo, e a gente deve ter um melhor controle inflacionário agora nesse segundo semestre por várias questões, nada disso mexe com a Selic. Continuam mantendo a Selic num patamar super restritivo de 15%. E essa Selic super restritiva num patamar de 15% já está afetando a nossa atividade econômica, que é a notícia que eu quero
falar aqui em seguida, justamente o efeito colateral dos juros, desse remédio amargo da inflação na nossa atividade econômica, porque o termômetro do PIB aqui, o nosso IBCBR, que sai todos os meses, depois que as pesquisas mensais são divulgadas, então saiu pesquisa do comércio, dos serviços, da indústria, o levantamento sistemático da produção agrícola, tudo divulgado, você vai ver como é que ficou a atividade econômica do país com base nessas pesquisas mensais. Por isso que a metodologia é diferente do PIB lá no final. É com base nas pesquisas que já saíram. E esse termômetro está mostrando que o paciente não está muito bem, porque é a terceira queda consecutiva do índice de atividade econômica do Banco Central, que a gente apelida de BCBR para não falar esse palavrão toda vez. E aí a gente tem o paciente com algum problema ali. E é o que eu sempre falo, se você olha para a inflação e diagnostica ela sempre da mesma forma, não importando o que está pressionando os preços, então você olha para a inflação e dá o diagnóstico ali, eu acho que a inflação é de demanda. Você nem leva em consideração os outros fatores da oferta. Você só olha e fala, é de demanda. Então o que eu preciso fazer? Reduzir a demanda. Para reduzir a demanda, o que eu faço? Eu subo os juros, porque se eu subir juros, vou esmagar o mercado de crédito, vou enforcar a atividade urbana da economia. Então você olha para a inflação com um diagnóstico único, como se só tivesse uma doença, que é a inflação de demanda, e não leva em consideração as outras coisas que podem estar causando aquela inflação. E aí você dá o remédio mais amargo para a pessoa ali, para a nossa inflação, que é subir juros. Só que subir juros não vai resolver o problema dos alimentos, por exemplo. Os alimentos não estão caindo agora porque subiu juros. Subir juros vai enforcar o lado urbano da economia. Então você vai, por exemplo, desacelerar os serviços. Serviços, quando você tem inflação ali do setor de serviços, você tem inflação também da renda das pessoas que trabalham com aquilo. Então, se você diminui a demanda por serviços, você começa a tirar a renda das pessoas que trabalham com serviços. Você tira a renda de pessoas que trabalham com serviços, você tira a renda também que circula por conta daquela renda. Então, você também vai enforcando consequentemente ali os outros setores, porque aquela pessoa também vai gastar menos porque sua renda diminuiu. E ela gastando menos em outros setores, você tem uma economia que entra numa espiral negativa. Outro ponto, se você coloca uma Selic em 15%, você diminui a expectativa de demanda, porque com 15%, quem que vai conseguir crédito? Com 15%, que empresa que vai tirar projeto do papel? Com 15% de juros, quem que vai arriscar colocar o dinheiro na produção se pode ganhar 15% paradinho ali sem fazer nada, sentado num título público? Então é uma situação que começa a deteriorar outras esferas da economia. E você começa a ter essa desaceleração. Se a gente ainda tivesse expectativa de demanda lá para frente, então olhássemos para frente e falássemos, nossa, mas a nossa demanda está muito bem, mesmo com a Selic alta, todo mundo está querendo comprar, mas não é o que está acontecendo. A gente vem acompanhando mês após mês essa demanda enfraquecendo cada dia mais. E aí as empresas não vão produzir, as empresas não vão contratar mais gente, as empresas não vão tirar os planos ou os projetos de expansão agora do papel. E aí você começa, inclusive, a ter outros problemas, porque podem começar a demitir, pode começar a ter problema de massa salarial, e isso vai enfraquecendo cada vez mais a demanda. Então, se você dá esse diagnóstico para a inflação de uma forma errada, você dá o diagnóstico errôneo para a inflação, você vai impactar toda a economia com desaceleração, por conta de uma Selic que está restritiva além da conta. Vai sair daqui a pouco o ranking atualizado dos juros reais e eu não vou me espantar se a gente estiver entre os 3 primeiros de novo, brigando com a Turquia ali pelo primeiro lugar. Então, a gente está diagnosticando o paciente errado, é o que a gente sempre brinca, né? Você tem o paciente com dor de cabeça, aí você olha para ele e fala, e se eu cortar a cabeça dele, eu vou resolver a dor de cabeça. Então, você corta a cabeça do paciente para resolver uma dor de cabeça que você teria outro remédio melhor para dar. Mas a discussão é sempre feita por via de juros. Não existe outro debate. Subiu a inflação, a expectativa é que já se suba juros, mesmo que não seja eficiente, mesmo que isso seja ineficaz. E é esse momento que a gente vive aqui no Brasil. E usar esse remédio amargo está fazendo com que a nossa atividade econômica caia. Não à toa, a atividade econômica está ali respirando por aparelhos. Vamos colocar só aquele gráfico, só para fechar o programa aqui,
Pode passar para o segundo gráfico que tem as variações, porque a gente consegue ver não só o IBCBR desacelerando mais uma vez, aí com queda de 0,53 esse mês, mas os serviços, como eu falei aqui, né, que foram... O setor de serviços foi o único que conseguiu dar um respiro nas pesquisas mensais do mês passado, mas provavelmente não vão conseguir segurar a barra, já caindo 0,19, o IBCBR de impostos também, porque se as pessoas gastam, elas pagam impostos. Se você tem salário, as pessoas pagam impostos. Mesmo assim, a arrecadação também, o IBCBR de serviços, a atividade caiu 0,69, a agropecuária caiu 0,81, então também não temos um IBCBR, uma atividade econômica boa vindo do agro, a indústria caindo 1,07, mostrando uma fraqueza aqui importante, porque a indústria é uma das primeiras que começa a sofrer e depois a gente começa a ver o resto também em queda. E a gente vê, sem a agropecuária também não foi bem. Então, mesmo excluindo a agropecuária, o IBCBR cairia 0,43. Isso tudo é reflexo dos juros e desse remédio amargo que a gente está dando para a nossa economia aqui brasileira para resolver um problema de inflação que não vai responder à taxa de juros. Pode vir alguma melhora pelo câmbio? Pode, mas não vai resolver o problema total e ainda vai enfraquecer e esmagar a atividade aqui do nosso país, como a gente já está vendo mês após mês, semana após semana. E eu não vou cansar de criticar essa política monetária enquanto ela estiver vigente. E agora eu vou mandar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque não quero mais tomar o tempo de vocês. Vou convidar vocês só para garantir o ingresso do nosso Despertar, que acontece nesse final de semana. Então, se você não garantiu o seu ingresso, ainda dá tempo. Dá para correr lá aqui no despertar25.com.br ou no QR Code, que é mais fácil. Você garante seu ingresso e vai estar lá com a gente no final de semana. Mas agora sim, vou jogar para os vizinhos de cima. William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu fico por aqui e amanhã volto para trazer os principais assuntos que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! A primeira edição da revista Liberta já nasce histórica. A gente vai mergulhar no julgamento de Bolsonaro e militares de alta patente pela tentativa de golpe de Estado. Teremos artigos inéditos e exclusivos assinados por grandes jornalistas do ICL: Eduardo Moreira, Chico Sá, Heloísa Vilela, César Calejon, Chico Pinheiro, Cristina Serra e muito, muito mais. Quem está por trás do processo? O que é que está em jogo? O que nesse momento revela sobre os limites da nossa democracia? É uma cobertura que você não vai encontrar na grande mídia, com detalhes, profundidade, é a verdade nua e crua.